Bem, meu querido seguidor deste canal, hoje eu começo esse vídeo com uma pergunta muito séria e que vai te levar a uma reflexão bastante importante. Afinal de contas, é biscoito ou bolacha? Bom, pessoal, a verdade é que se a gente perguntar para um carioca, a resposta é óbvia. Ele vai dizer pra gente: mano, biscoito é o correto. Biscoito é o correto porque todo mundo fala biscoito. Aqui todo mundo fala biscoito. E não é só a gente que fala, não. Até nos pacotes, quando a gente compra, não vem escrito bolacha, vem escrito biscoito. Então tem que falar biscoito. Será que eles estão tão certos assim? Se você pegar um pacote de fandangos, vem escrito biscoito ou salgadinho? Fica aí o questionamento. Mas os cariocas não chamam aquilo de salgadinho, chamam de biscoito também. E aí? E agora? Pode chamar de biscoito? Não devia chamar de salgadinho? Agora, se você pergunta para um paulista, ele vai dizer para você que o certo é falar bolacha. Mano, tem que falar bolacha, mano. A gente aqui só fala bolacha. Esse negócio de biscoito. Biscoito é o biscoito de polvilho, mano. É só esse que a gente deixa chamar de biscoito. Se a gente pega traquinas, se a gente pega creme cracker, a gente tá pegando uma bolacha para comer, não um biscoito. Ah, é? Então tá bom. Mas o que é variação linguística, afinal? Variação linguística é um conjunto de mudanças que todo idioma vai sofrer. São alterações feitas pelos próprios falantes da língua. E essas alterações vão acontecer de acordo com as vivências sociais desses falantes. Por exemplo, essas variações podem ter um cunho regional, então em cada região se desenvolve um modo diferente de falar. Esse modo diferente de falar pode estar expresso no sotaque e também em outras formas que algumas palavras podem adquirir, em nomes diferentes para uma mesma coisa. Pode ser regional essa variação, mas ela também pode ser, por exemplo, etária. O que isso significa? Que as pessoas podem falar diferente de acordo com a sua idade. Um senhor de 60 anos não fala como um garoto de 12. Então existe também essa variação dentro do mesmo idioma. Existem variações que são características de profissões. Médicos têm seu próprio modo de falar, professores têm seu próprio modo de falar, advogados têm seu próprio modo de falar. Esse boneco aqui, por exemplo, do Goku, estão vendo? É bonitinho, né? Eu gosto muito dele. É um xodózinho. Eu tenho o Goku e eu tenho também o Krillin, dessa mesma coleção que tá aqui, ó. Eu costumo dizer que eles são muito maneiros. Alguns alunos meus, que são mais novos do que eu, dizem que eles são irados. Um cara lá de São Paulo vai dizer que é da hora. Se eu mostro, sei lá, para um coroinha, para um senhor mais idoso, e ele me diz que é supimpa, eu vou dizer que algum desses modos está correto? Tem um modo mais correto de se expressar? E na época desse senhor, que todo mundo falava que o que era legal era supimpa, ele pode dizer que a gente começou a falar errado depois? A gente sabe, por exemplo, que o português do Portugal é muito diferente do português que se fala aqui no Brasil. Porque o português do Brasil sofreu uma série de influências que o português de Portugal não sofreu. A gente tem, por exemplo, influência de línguas africanas, a gente tem influência de línguas indígenas, a gente tem influência de outras línguas europeias, de povos que por aqui circularam na época em que o país começou a adotar o português como língua materna, e isso foi se estendendo até os dias de hoje. Então, todas as influências que só aqui no Brasil aconteceram fizeram da nossa língua, do português brasileiro, uma variação, uma variedade do português de Portugal. São diferentes, apresentam características diferentes. E não é só no sotaque, é também nas escolhas vocabulares. A gente sabe, por exemplo, que o mouse, sabe o mouse que a gente usa para mexer no computador? O português não chama de mouse, ele chama de rato. O monitor do computador, o português chama de ecrã.
Então essas variações também acontecem de país para país, mas acontecem aqui dentro também. Por exemplo, em Niterói e São Gonçalo, a gente chama o que lá no Rio a galera chama de joelho de italiano. Como eu trabalho no Rio, é muito engraçado quando eu vou a uma lanchonete ou quando eu vou à cantina da escola onde eu dou aula e peço um italiano. Fica todo mundo me olhando, sabe? Como assim ele está pedindo um italiano? O que é um italiano? É um joelho. É o tal do salgado, aquele pãozinho gostosinho, fofinho, feito com presunto e queijo dentro. A gente aqui, na minha cidade, nas cidades vizinhas do meu lado aqui, a gente chama aquilo de italiano. Outra coisa engraçada, o pessoal da cidade do Rio costuma chamar pipa de pipa. Obviamente. Não vou chamar de quê? Aspirador de pó. Mas e pipa pra gente aqui é cafifa. Então quando eu falo lá pros meus alunos do Rio que eu não gosto, por exemplo, de soltar cafifa, eles não sabem do que eu tô falando. Eu tenho que explicar que cafifa é sinônimo de pipa. Cafifa é uma forma de se referir àquele mesmo objeto. Existem variações diversas. Por exemplo, o aipim, sabe o aipim, que pra gente aqui no Sudeste chama aipim, principalmente no Rio, né? Em São Paulo eles chamam de mandioca. E lá no Norte, no Pará, no Amazonas, eles chamam de macaxeira. E aí, a gente vai dizer o quê? Que tem um modo correto de chamar isso aí? Então tem que ser aipim porque eu falo aipim? E o paulista vai dizer que tem que ser mandioca porque ele fala mandioca. E a macaxeira? Também é chamado de macaxeira lá no Norte. Como é que a gente lida com isso? Tem um modo certo de falar? Não existe o modo certo. A verdade, meus queridos, é que não existe um modo correto de falar. A gente não tem a capacidade, a gente não tem a autoridade para dizer se bolacha ou se biscoito é um termo mais correto. Se vem num pacote escrito biscoito hoje, mas muita gente fala bolacha por um bom tempo, é possível que daqui a uns anos você pegue um pacote e lá esteja escrito bolacha em vez de biscoito. Porque as alterações que a língua sofre, quem faz são os falantes. Se a gente decide, se um grupo considerável de falantes decide que aquele termo está correto, então ele está correto. Então a gente não pode dizer que bolacha está errado de se falar. A gente não pode escutar e aceitar que falar biscoito está errado também. São modos diferentes de se referir ao mesmo objeto. São modos que nasceram da interação social de lugares diferentes, de pessoas diferentes, e a gente não tem garantia nenhuma de que um é mais certo do que o outro. Então, fica hoje aqui esse vídeo para a gente começar a refletir sobre essa questão de variedade linguística, de entender que uma língua pode servir a falantes muito diferentes e que esses falantes vão sim acrescentar a essa língua que eles usam, a essa sua língua materna, a língua que eles usam para se expressar, a sua própria identidade. Isso é variação linguística. E a gente dizer que um modo de falar é mais certo ou mais errado do que o outro é preconceito linguístico. Tá dado o recado e até a próxima. Eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no meu canal se você ainda não é inscrito, aqui no Mundo do John John. E eu gostaria de pedir também que você deixasse seu like. Né? Seria bem legal que você deixasse seu like. Porque essa coisa de não dar like, nunca vou entender. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.